Muito bem, então vamos falar das derivadas. Então, o que é que nós temos? Logo no início do curso, a gente falou assim, ó, que você pode ter um certo conjunto, tá? E aqui um outro certo conjunto, onde você pode relacionar os elementos desse conjunto com os elementos do conjunto de lá. Tá? E a gente pode fazer isso através de uma relação chamada que é uma função. Tá bom? Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Hoje a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar certos elementos desse conjunto aqui e vamos relacionar a uma função lá. E não a um elemento exatamente. Tá bom? Então a gente vai pensar aqui numa f' de x. É isso que a gente quer fazer. Tá? Então a gente quer definir agora a função derivada. Aí. Então, vamos chamar isso aqui de um domínio D. Tá? A princípio, a gente não vai ligar muito para as características desse domínio. Quando você chega em cálculo 2, que você começa a olhar mais para esse domínio. Tá? E aqui vai estar o contradomínio. Então, você tem a função, projeta lá. Então, você vai ter a função que ela vai sair desse domínio D e vai levar nos números reais. E o que eu quero fazer é assim, ó. Eu quero pegar um x e quero levar no f' de x. E esse f' de x é aquele quociente ali, aquele limite de h indo para zero do f de x mais h menos o f de x sobre h. Essa aqui é a derivada da função f. Tá? Então, aqui vão estar os pontos e aqui vão estar o conjunto das derivadas. Tá? Então, essa é a relação que a gente vai fazer. Então, de agora em diante, tudo que a gente fala é derivada. Tudo. Tá? A gente quer olhar para uma função, pensa na derivada dela. Tá bom? Primeira função. Função constante. Exemplo 1. f de x igual a c. Quanto você acha que é a derivada da função constante? 0. Por quê? Não tem variação. A taxa de variação dela é nula. Mas vamos provar isso. Então, olha lá. A derivada dela, como seria? É o limite de h indo para zero do f de x mais h menos o f de x sobre h. Tá? Então, isso aqui é igual limite de h indo para zero, f de x mais h. Onde tem x, eu coloco x mais h. Só que aqui não tem x. Aqui é a própria constante. Então dá c. Menos o f de x, que é c. Dividido por h. Esse é o limite de h indo para zero. C menos c é zero. Zero sobre h é zero. Então esse aqui dá zero. Então, primeira informação, a derivada da função constante é zero. É uma função constante, só que é uma função nula. Tá? Segunda, projeta lá para a gente. Qual é o próximo exemplo? Exemplo 2. Derivada da função afim. f de x igual a ax. Vamos fazer aqui. Vamos ver quem é a derivada dela. Lembre-se, essa derivada só existe se o limite existir. Então, vamos verificar se esse limite aqui, de f de x mais h menos f de x sobre h, se esse limite existe. Vamos ver. É limite de h indo para zero, f de x mais h. Onde tem x, eu coloco x mais h. Então, vai ficar a vezes x mais h menos a f de x, que é ax. Isso sobre h. Isso aqui é igual limite de h indo para zero. Vou distribuir aqui, vai ficar ax mais ah menos ax sobre h. Você cancela ax, vai ficar limite de h indo para zero de a sobre ah sobre h. Cancela o h, sobra só o a. Então, o limite da constante é a própria constante. O que nós já sabíamos, né? Que a derivada da função afim é o coeficiente angular. Tá? Muito bem. Então, já sabemos. Derivada da função quadrática, derivada da função afim, derivada da função constante. E notações. Se eu quisesse... Olha, notação. Primeira derivada.
A função está dependendo de x. Eu quero derivar isso em relação a x. Então, eu posso escrever isso. Derivada de f em relação a x. Tá bom? Essa é uma ideia. E se fosse a segunda derivada? O que seria a segunda derivada? A segunda derivada nada mais é do que derivar a derivada. Tá? Isso que quer dizer segunda derivada. Então, você pode usar essa notação. Agora, o que seria isso? Derivar a derivada. Vamos lá. Isso aqui é isso. Tá bom? Então, seria derivar a função em relação a x. Só que você quer derivar isso de novo. Tá? Então, derivar isso de novo é derivar isso. Então, derivar em relação a x, isso aqui. df dx. Tá? Você pode escrever assim. Só que isso aqui parece muita coisa com relação a esse. Então, também você pode escrever assim, ó. d2f dx2. Isso é a mesma coisa que isso, a mesma coisa que isso, a mesma coisa que isso, a mesma coisa que isso. Tá? Vai depender do contexto qual tu vais utilizar. Tá bom? Mas tudo é a mesma coisa. Exemplo. Vamos pegar essa função x ao cubo. Exemplo 3. f de x igual a x ao cubo menos x, acho. Menos x. Qual é a derivada dessa função? Como é que faz? Vamos fazer. Pega o 3, joga para frente, não é isso? x, 3 menos 1, tá bom? Menos, o x tem um 1 aqui em cima, que a gente não coloca, certo? 1 vem para frente, x, 1 menos 1, tá? Então, a derivada é 3x ao quadrado menos 1 vezes x elevado a 1 menos 1 é 0. X elevado a 0 dá 1. Então, a primeira derivada deu 3x quadrado menos 1. Tá bom? Essa é a primeira derivada. E se fosse a segunda derivada, que é o que o problema pede? E a segunda derivada? O que é a segunda derivada? É você derivar a primeira derivada. Tá? É isso que a gente quer fazer. Mas quem é a primeira derivada? Quem é a primeira derivada? É 3x quadrado menos 1. Eu quero derivar isso, tá? Então, a derivada de 3x quadrado, como é que faz? 2 vem para frente, certo? Então, vai ficar 6x menos a derivada da constante, que é 0. Então, não tem o que fazer, tá bom? Então, deu 6x, a segunda derivada. Tá? Muito bem. Teorema. Deixa eu provar esse teorema para cá, que a gente precisa de espaço. Esse teorema ele é super importante, tá? O teorema diz o seguinte. Se f é derivável em P, que pertence ao domínio da função, então f é contínua em P. Tá bom? Esse é o teorema, tá? Então vamos demonstrar isso. Demonstração. Está dizendo que f é derivável em P, tá? Então, se f é derivável em P, temos f' de P existe, tá? Que é a derivada da função em P. Mas o que é a derivada da função em P? f' de P é limite de h indo para 0 de f de x menos f de P, x menos P. Tá bom? Esse limite existe, tá? Isso que quer dizer que ser derivável. A gente quer provar que f é contínua em P. Então, o que é que queremos mostrar? Queremos provar que o limite
com x tendendo a p da f de x, isso é f de p. É isso que a gente quer provar. Se a gente conseguir provar isso, significa que a função é contínua em p, tá? Muito bem, então vou fazer o seguinte, vou fazer limite de f de x menos f de p, com x tendendo a p. Fazer isso. Esse limite, se eu conseguir provar que esse limite é zero, então o limite da f de x é igual a f de p. Tá bom? Então vamos lá. Vamos pensar nesse limite. O que é esse limite? Vê se você concorda comigo. Isso aqui é a mesma coisa que limite de x tendendo a p de f de x menos f de p dividido por x menos p vezes x menos p. Concorda? Concorda? Ó, estou multiplicando por x menos p e dividindo por x menos p. Mesma coisa, tá? O que mais? Isso aqui é um produto, certo? Como é um produto, o limite diz que existe a regra do produto. Então, vou aplicar a regra do produto agora. Isso aqui é igual limite de x tendendo a p de f de x menos o f de p, x menos p, vezes o limite de x menos p com x tendendo a p. Tá bom? Tá ok? Agora, o que é que nós temos? Esse limite aqui, o que é? É o f' de p, que ele existe. Se ele existe, é um valor limitado. Tá? O que mais? Esse aqui vai dar quanto? Vai dar zero. Se o x vai para p, vai ficar p menos p, vai dar zero. A gente provou aqui um teorema que diz que se a função é limitada, aliás, se uma função é limitada e a outra vai para zero, o produto dá zero. Tá? Então, esse aqui vai para zero e esse aqui é o f' de p. Então, isso aqui dá zero. Espera aí, se isso dá zero, significa então que esse limite aqui é zero. Tá? Então, esse limite, f de x menos f de p, com x tendendo a p, isso aqui é zero. Bem, se esse limite aqui é zero, significa então que o limite da f de x é igual a f de p. Limite da f de x com x tendendo a p é igual a f de p. Portanto, f é contínua em x igual a p. Tá bom? Então, f é contínua. Então, a gente provou assim, ó. Se a função é derivável no ponto, ela é contínua nesse ponto. O que é a contrapositiva disso? A contrapositiva disso é o seguinte. O que foi que a gente provou? Se é derivável, é contínua. A contrapositiva é a negação disso. Se não é contínua, então não é derivável. Tudo bem? Então, se não é contínua em P, então não é derivável em P. Tá bom? Isso é a mesma coisa que isso. Só é uma afirmação chamada de contrapositiva. Tá? Então, muito bem. Então, com o uso da contrapositiva, a gente consegue matar um monte de exercícios. Vamos lá. Primeiro exercício. Quero saber se essa função f se ela é derivável em x igual a 2. Então, exercício 1. A função ela é 2 menos x, 2x mais 1. Isso aqui só acontece se o x for menor que 2. Isso aqui só acontece se o x é maior ou igual que 2. Tá bom? Essa função. Vamos ver o gráfico dela.
Suponha que está essa função na tua prova e eu te pergunto assim, essa função é derivável no 2? Então, o que você faz? Pega essa função, esboça o gráfico dela, que é simples. Olha, é uma função afim, tá bom? Então, faz o gráfico dela. Vamos lá. Olha, se eu pudesse usar o 2 aqui, eu não posso, mas se eu pudesse, seria 2 menos 2 que daria 0, certo? Isso aqui eu só posso usar se for menor que 2. Então, eu marco aqui o 2. Tá? Antes do 2 eu posso usar. Se eu pudesse usar o 2, daria 0. Então, seria bem aqui. Ó. Seria aberto aqui. Tá bom? E antes do 2 é isso. Só que isso aqui não é decrescente. É decrescente que passa pelo 2. Então, passa aqui pelo 2. Ó. Tá? Então, o gráfico é uma reta aqui. Ó. Tá bom? Esse é o gráfico disso. Agora, do 2 para lá, eu uso essa função. Substitui o 2 aqui. 2 vezes 2 é 4, com mais 1 é 5. Então, no 2, a imagem é 5. Então, suponha que o 5 é aqui. Então, a imagem é esse ponto. E é uma função crescente, porque isso aqui é positivo. Então, é assim. Ó. Então, vai embora lá para cima. Tá bom? Então, esse é o gráfico da função. Eu te pergunto, olhando só para o gráfico, essa função é contínua antes do 2? Sim. É contínua depois do 2? Sim. É contínua no 2? Não. Entendeu? Então, ela não é contínua no 2. Se eu te pergunto, é derivável depois do 2? É porque é uma função afim. A gente já sabe que a função afim é derivável. É derivável antes do 2? Sim, porque é função afim. É derivável no 2? Não. Por que não? Porque se a função não é contínua, então ela não é derivável. Deu para entender? Então, se cai uma função desse tipo na tua prova, você esboça o gráfico dela, verifica se ela é contínua naquele ponto. Se não for, não precisa nem fazer mais conta. Ela não é derivável. Tá? Então, muito bem. Você coloca aqui f não é derivável em x igual a 2, pois não é contínua nesse ponto. Tudo bem? Não é contínua num ponto, então não é derivável. Tá? Muito bem. Próximo exemplo. Exemplo 2. G de x é igual a x ao quadrado. Isso aqui eu uso x ao quadrado se o x for menor ou igual que 1. E eu uso 2 se o x for maior que 1. Vamos ver o gráfico dessa função. Olha, menor ou igual que 1, eu uso x quadrado. Substituindo 1 aqui vai dar 1. Então, dá 1 aqui no 1. E antes disso é a parábola. Tá? Então, esse é o gráfico. Bola fechada aqui. Depois do 1, isso aqui dá 2. Isso aqui é 1, aí dá 2. Depois do 1 dá 2. Aqui, bola aberta e uma reta constante. Tá? Então, esse é o gráfico dessa função. Uma parábola, depois ela dá um salto e uma reta. Tá? Pergunta, é derivável antes do 1? Sim. É derivável depois do 1? Sim. É derivável no 1? Não, porque não é contínua no 1. Tá bom? Então, você já coloca G não é contínua no 1, logo, não é derivável nesse ponto. Tá bom? Muito bem.
Exemplo 3. Exemplo 3, você tem essa função f, que ela é x², se o x for menor ou igual que 1, e ela é 2 menos o x, se o x é maior que 1. Tá? Vamos ver o gráfico dessa função. Olha, menor ou igual que 1 é a parábola. Então, eu já sei que aqui dá 1, fechado aqui, faça a parábola. Tá? Do 1 para lá, se eu pudesse substituir 1 aqui, ficaria 2 menos 1, que dá 1. E ela é decrescente, tá? Sinal negativo aqui do coeficiente angular. Então, ela é isso aqui, ó. Tá bom? E no 2 dá 0. Tudo bem? Tá? Então, esse é o gráfico dessa função. Pergunta: é derivável antes do 1? Sim. E depois do 1? Sim. E no 1? E no 1? Não. O que é que diz o resultado? O resultado diz que se a função é derivável, então ela é contínua. Fala o contrário? O resultado fala se for contínua é derivável? O resultado diz que se não for contínua, então não é derivável. Beleza? Nesse caso, a função é contínua, mas ela não é derivável. Tá ok? Vamos provar isso, tá? Vamos provar esse negócio aí. Então, cuidado com isso, tá? Vamos lá. O que é a derivada? A derivada não é esse limite aqui? F de x menos f de p, x menos p, com x tendendo a p. Não é isso a derivada? É isso, né? Então, a derivada é um limite, tá? Mas o limite só existe se os limites laterais existirem e forem iguais. Então, vamos calcular os limites laterais, tá? Eu quero saber se ela é derivável no 1. Então, vou calcular o limite lateral no 1, tá? Então, vamos fazer isso. Então, vamos fazer assim, ó. Limite de x tendendo a 1, eu vou primeiro pela direita, que são valores maiores do que 1. Do f de x menos o f de 1, x menos 1. Então, é limite de x tendendo a 1 pela direita. Pela direita são maiores do que 1. F de x. F de x para valores maiores do que 1. Maior do que 1. O que é que eu uso? É quem? 2 menos x. Tá? Vamos colocar aqui. 2 menos x. Menos f de 1. Quanto é f de 1? F de 1 é quanto? 1. Tá? F de 1 é 1. Isso dividido por x menos 1. Continua. Limite de x tendendo a 1 pela direita. 2 menos 1 dá 1, né? Vai ficar 1 menos x dividido por x menos 1, certo? Olha, o que está em cima é o contrário do que está embaixo, é em sinal. Então, a resposta dá menos 1, tá bom? Então, esse aqui é limite de x tendendo a 1 pela direita de menos 1. Isso dá menos 1, tá bom? Faz sentido ter dado menos 1? Faz ou não faz? Por que que faz? Porque eu estou nessa parte da função afim, certo? Nessa parte aqui do lado direito é a função afim, que é isso. A derivada da função afim não é o coeficiente angular? E o coeficiente angular dessa aqui é menos 1. Tá bom? Então faz sentido ter dado menos 1. Beleza, agora a gente tem que calcular pelo lado esquerdo. Vou calcular agora pelo lado esquerdo. Então, limite
de x tendendo a 1 pela esquerda do f de x menos o f de 1, x menos 1. Então, isso é limite de x tendendo a 1 pela esquerda. Pela esquerda são valores menores do que 1. Quem é a f? Menor que 1 é a parábola, x ao quadrado, tá? Então, eu coloco lá. X ao quadrado menos f de 1, eu já sei que é 1. Dividido por x menos 1, tá bom? Isso aqui é igual, limite, x tendendo a 1 pela esquerda. Como se faz isso aqui? Produto notável. Então, x menos 1, x mais 1, isso tudo dividido por x menos 1. Cancela, né? Isso aqui vai dar igual, limite de x tendendo a 1 pela esquerda, de x mais 1. Quanto dá esse limite? Dá quanto? 2. Esse limite existe e é 2. Esse limite existe e é menos 1. Os limites laterais existem e são diferentes. Então, a derivada existe? Não. Como a derivada é um limite, então o limite da derivada não existe. Deu para entender? Tá? Então, você escreve como o limite de x tendendo a 1 pela direita, de f de x menos o f de 1, x menos 1, é diferente do limite da f de x, f de 1, x menos 1, com x tendendo a 1 pela esquerda, logo, esse limite de x tendendo a 1 da f de x menos o f de 1 com x tendendo a 1, esse limite não existe. Tá? Portanto, f não é derivável em x igual a 1. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Não é derivável em x igual a 1. Muito bem, então, olha, os 3 exemplos que a gente viu até agora. Tem um salto, não é contínua, então não é derivável. Tem um salto, não é contínua, então não é derivável. Não tem salto, é contínua, não posso concluir se é derivável ou não. Tenho que fazer a conta. Tá? Então, esses foram os 3 exemplos que a gente viu. f de x igual x quadrado. Se o x for menor ou igual que 1, 2x menos 1, se o x for maior que 1. Eu pergunto, é derivável em 1? Será que é derivável em 1? O que a gente vai fazer? Primeiro esboça o gráfico. Você faz primeiro o gráfico para ver se já não tem descontinuidade. Se tiver descontinuidade, não precisa fazer mais nada. Tá? Esboça o gráfico. Ó, antes do 1 é a parábola. A gente já sabe como é que é. É isso aqui. Ó. Tá? Antes do 1. Depois do 1 é essa reta aqui. Tá? Substitui 1 aqui. 2 vezes 1 é 2. Menos 1, 1. Então, ela começa aqui. E ela é crescente. Tá? É uma reta assim. Tá bom? E aí, é contínua? No 1? É ou não é? É. Agora, será que é derivável no 1? Essa é a pergunta. Será que é derivável? O que a gente tem que fazer? Calcular os limites laterais. Tá? Vamos lá, vamos fazer rápido. Limite x tendendo a 1 pela direita. f de x menos f de 1, x menos 1. Isso aqui é igual. Limite x tendendo a 1 pela direita. F de x com valores maiores do que 1. Maior do que 1 é a reta, né? 2x menos 1. Menos o f de 1. f de 1 é 1. Dividido por x menos 1. Isso vai dar... Vamos
Vamos pegar aqui, limite, x tendendo a 1 pela direita, 2, x menos 1, concorda? Porque aqui dá 2, aqui tem 2, coloco 2 em evidência, tá? Isso por x menos 1. Cancela, isso vai dar 2. Então, pela direita, está dando 2. E pela esquerda? A gente já fez pela esquerda, né? Pela esquerda vai dar 2. O que isso significa? Os limites laterais são iguais, então o limite existe. Então a função é derivável e a derivada é 2. Deu para entender? Tá? E o legal da coisa é assim, ó. A derivada, ela capta, ela vai atrás, ela consegue capturar os bicos do gráfico. Onde tiver bico, ela diz imediato, derivada não existe. Tá? Tem bico aqui, ó. Ela já diz, derivada não existe. Nesse aqui, não tem bico. Isso aqui é suave. Tá? Você sai da parábola e vai para a reta sem perceber. Se tivesse uma certa inclinação aqui, tem a parábola e depois a reta fosse assim, ó, fizesse um mínimo que seja um bicozinho aí, a derivada já ia dizer, não tem derivada. Tá? Mas como a coisa é suave, a transição é suave lá, então tem derivada. Tá? A derivada deu 2. Tá bom? Muito bem. Olhando para esse gráfico. Vamos lá, vamos ver se a gente entendeu. Olhando para esse gráfico. Determine os pontos onde a função é diferenciável ou derivável. Tá? Em cálculo 1 é equivalente a essas coisas. Nesse ponto, menos 2, 7. Esse ponto lá, é derivável? Sim ou não? Sim. Qual é o sinal da derivada nesse ponto? Negativo. Por quê? Porque a função é decrescente. Perfeito. A função é derivável nesse ponto aqui? Menos 1, 4? Não. Por quê? A função não é contínua nesse ponto. Tá? A função é derivável aqui nesse ponto? Sim ou não? Sim. Quanto você acha que dá a derivada aí? Quanto? Dá 0. Dá 0. A função é derivável nesse ponto aqui? Sim ou não? Não, por quê? Tem bico. Tá? A função é derivável aqui? Não. Tem bico. A função é derivável aqui? Sim. E quanto dá o sinal dela? Negativo. Por quê? A função é decrescente. Deu para entender? É isso que você tem que enxergar de agora em diante. Olhou para a função. Opa, está crescendo, derivada positiva. Opa, está decrescendo, derivada negativa. Ok? Muito bem, muito bem. Vamos provar então um resultado aí. Resultado lindo, 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 lindo. Que é, diga. Quando eu sei que o resultado da derivada é 0, a gente não sabe ainda. A gente não sabe ainda. Na verdade, a pergunta do nosso colega, qual é o seu nome? Vinícius. Qual é o seu curso, Vinícius? Física. A pergunta do Vinícius de física é a seguinte: quando eu olhando para o gráfico, eu sei que a derivada é 0? Até agora, de todas as derivadas que nós provamos, qual é que tem derivada 0? Constante. Então, se você olha para o gráfico de uma função e vê que ela está constante ali, derivada 0. Tá bom? Agora, uma noção intuitiva. A função não está constante. Noção intuitiva para enxergar que a derivada é 0. Porque a gente viu uma coisa lá que a função não está constante, né? Mas o colega chutou que a derivada é 0 e está certo. Tá? Noção intuitiva. Vamos pensar assim. A derivada no ponto me dá o coeficiente angular da reta tangente, concorda? Tá? Então, se você tem, vamos pensar esse caso aqui assim, esse aqui, reta tangente, aqui assim, certo? Tá? Crescente. E reta tangente aqui assim, crescente. É provável que exista algum ponto aqui que a reta tangente vai ficar assim, né?
Horizontal ali, tá? Horizontal, coeficiente angular 0, tá? Isso é o máximo que eu consigo te falar agora, tá bom? Então, pensa nas retas tangentes. Como ficariam as retas tangentes? Essa é a melhor coisa que você pode pensar agora, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Vamos fazer agora a derivada da função x elevado a n. Todo mundo lembra de divisão de polinômio? Todo mundo já está safo nisso? A gente já fez um pouquinho aqui, né? Então a gente quer fazer o seguinte, ó, a gente tem essa função f de x igual a x elevado a n. Eu quero provar que quando eu derivar essa função, é assim, ó, o n vem para frente, vezes x, e eu subtraio uma unidade lá do expoente do n. Isso que eu quero provar. Tá bom? Vamos provar isso. O que é a derivada mesmo? É aquele limite, né? Limite de x tendendo a p do f de x menos o f de p, x menos p. Certo? Esse é limite. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos pensar aqui, ó. Limite de x tendendo a p. Quem é a f de x? É x elevado a n. X elevado a n menos f de p. Vai ser p elevado a n. Dividido por x menos p. Não dá para eu pegar o x e substituir ele por p. Por quê? Porque vai dar zero aqui embaixo. Tá? E aí, o que a gente faz? Produto notável. Se a gente conseguir fazer aparecer aqui em cima um x menos p multiplicando alguma coisa, eu vou cancelar x menos p com x menos p, concorda? Tá? Então vamos fazer isso. Tá? Vamos fazer isso. Vamos fazer ali do outro lado. Do outro lado? Não, vamos fazer aqui mesmo. Vou fazer bem aqui, ó. Vou dividir, então, x elevado a n menos x elevado... Aliás, p elevado a n. Vou dividir isso por x menos p. Tá? A divisão de polinômio aí. Tá bom? Quanto é a divisão disso por isso? X elevado a n dividido por x é x elevado a n menos 1. Concorda? Porque x elevado a n menos 1 vezes x elevado a 1 dá x elevado a n. Tá bom? Dá positivo. Quando vem para cá, vem negativo. Então, vem menos x elevado a n. Esse vezes esse vai dar p. X elevado a n menos 1. Está negativo, então vem positivo. Você cancela, sobra só p. X elevado a n menos 1 menos p elevado a n. Tá? Então ficou isso. Diminuiu o grau, né? O grau estava n, agora está n menos 1. Tá? Próximo. O próximo é p x elevado a n menos 2. Esse vezes esse dá exatamente esse cara. Vai ficar menos p x elevado a n menos 1. Esse vezes esse dá negativo, quando vem para cá vem positivo. P ao quadrado x elevado a n menos 2. Aí você cancela esse com esse, sobra p ao quadrado x elevado a n menos 2 menos p elevado a n. Tá bom? Já sacou o que vai acontecer? Próxima, quem seria a próxima parcela aqui? Diz aí para mim. Eu vou te ajudar aqui. Vou te ajudar bem aqui, ó. P elevado a 0, x elevado a n menos 1. E agora, já sabe o que é? P ao quadrado, x elevado a n menos 3. E o próximo? P ao cubo, x elevado a n menos 4, mais... Qual seria o penúltimo? O que tá acontecendo com os expoentes?
Não está aumentando de 1 em 1? O expoente do x começou do x elevado a n menos 1, certo? Começou do n menos 1. E ele vai ter que terminar no 0. Concorda? Então, o último seria x elevado a 0. E o p seria p elevado a n menos 1. Tá bom? Então, antes dele seria x elevado a 1 e p elevado a n menos 2. Concorda? Não é isso? Esse seria o penúltimo. Tá? Só você observar que quando você soma esses expoentes, dá sempre quanto? Quando você soma esses expoentes, dá sempre quanto? Sempre dá n menos 1. Tá bom? Então, perfeito. Perfeito porque esse cara é igual ao limite de x elevado a p. Quem é esse cara? Esse cara não está aqui? Ele nada mais é que o resultado multiplicado por esse cara aqui. Concorda? Então, isso aqui é x menos p vezes p elevado a 0, que é só x elevado a n menos 1, mais p x elevado a n menos 2, mais, eu vou colocar só o último agora, p elevado a n menos 1. Tá bom? Isso tudo dividido por x menos p. Tá bom? Tá? Agora eu posso cancelar, né? Posso cancelar. Então, esse aqui vai ficar limite de x tendendo a p de x elevado a n menos 1 mais p x elevado a n menos 2 mais, vou até colocar mais parcelas aqui, x elevado a n menos 3 mais p elevado a n menos 1. Tá bom? Quantas parcelas tem aqui somando? Quantas parcelas você tem aí somando? Infinitas não. Quantas? N. N parcelas. Só você pensa, olha para os expoentes. Eles estão dizendo quantas são. Olha lá. Começa no n menos 1 e termina no 0, que é x elevado a 0. Tá? Se você quer contar de 0 até n menos 1, dá quanto? Dá n. Tá bom? Então, tem n parcelas aí. O x está indo para p. Então, aqui vai ficar p elevado a n menos 1. Mais, aqui vai ficar p vezes p elevado a n menos 2. Mais p quadrado vezes p elevado a n menos 3, mais p elevado a n menos 1. Tá bom? Diga. Sim. Que foi o que eu perguntei se vocês tinham estudado. Que a galerinha disse que não. Não sei de onde tiraram isso. Todo mundo estuda isso. Desde a 7ª série, se não me engano. Né? Série de Taylor, binômio de Newton, triângulo de Pascal. Não estuda isso na 7ª série? Claro que sim, deixa de graça. Vamos lá. Continuando. Então, você concorda que todas essas parcelas são iguais? Sim ou não? Todas são iguais. E é p elevado a n menos 1, todas elas. Só que são n parcelas. Então, temos n parcelas de p elevado a n menos 1. Então, a derivada, isso é a derivada. Então, a derivada no ponto P é n, p, n menos 1. Tá bom? Então, a conclusão é que se você tem f de x igual a x elevado a n, então a derivada disso é n x elevado a n menos 1. Tá bom? Só sofre uma vez, tá? Vamos lá. Derivada de x à quinta. 5x à quarta. Derivada de x elevado a 1999. 1999 vezes x elevado a 1998. Tudo bem? Pega os expoentes, joga para frente e subtrai uma unidade.
Tá? Isso que a gente acabou de provar agora. Então você já sabe a derivada de todos os polinômios. Todos. Você acabou de provar isso. Todos. Qualquer polinômio de qualquer grau, você sabe a derivada. Tá? Você só não sabe a derivada de um x elevado à quinta mais x elevado à sexta. Isso você ainda não sabe, que a gente vai provar na próxima aula. Mas aí você pode querer se aventurar mais ainda. Mas se fosse x elevado à quinta vezes x elevado à sétima, como é que fica? Eu não quero juntar essas coisas numa coisa só, quero fazer a derivada do produto. A gente vai fazer também. E se fosse uma divisão, a gente vai fazer também. E se fosse uma potência da potência, a gente vai fazer também. Tá? É porque a gente quer se divertir, né? A gente não quer só estudar cálculo, a gente quer diversão. Então, pronto. Então, vamos calcular agora... Não vou fazer esses dois itens. Esses dois itens são simples. Projeta lá, por favor. X elevado a menos n... Mesma história, pega o menos n, joga para frente, subtrai a unidade. É simples, tá? 1 sobre n. 1 sobre n é o qual tem uma pequena engenhosidade. Você faz uma mudança de variável dupla, tá? Faça isso no Guidorize, está feito direitinho, tá bom? Vamos para exercício. Exercício. F de x igual a x elevado a 7. Derivada disso. Você com a camisa... É da Roma? É Roma esse time? É. Qual é a derivada? 7x a sexta. Muito bem. 7x a sexta. Próxima questão. G de x igual a 1 sobre x ao cubo. Vou te dar uma ajuda. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, como faria? Então, vai ficar a derivada... Só fala um pouquinho mais alto. Então, a derivada vai dar menos 3... x elevado a menos 4. Perfeito. Tá? Que é menos 3, menos 1. Tá bom? Isso aqui você pode escrever como menos 3 sobre x elevado a 4. Tá? Você, camisa do Brasil. Próxima questão. Projeta lá pra gente, por favor. H de x é igual a raiz quinta de x. Derivada disso. Como eu ajudei o colega, eu vou lhe ajudar também. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 1 quinto. Vai ficar 1 quinto vezes x. Quanto? Menos 4 quintos. Perfeito, que tem que subtrair uma unidade aqui. 1 quinto menos 1 vai dar menos 4 quintos. Tá? Próxima questão lá, qual é? P de x é igual raiz sétima de x ao cubo. Você, todo de preto e chapéu preto. Qual seria a derivada? Lá no microfone. Aí, meu amigo. Diga aí, como é que a gente faz a derivada desse? Só coloca no quadro para me ver melhor, por favor. Oi? Só coloca para me ver melhor no quadro. Eu vou colocar assim, 3 sétimos. Só me diga seu nome e seu curso, por favor. Eu sou Afonso, de Engenharia Mecânica. Afonso, Engenharia Elétrica. Tá. Mecânica. Mecânica? Isso. Mudou agora? Não. Engenharia Mecânica. Tá bom. Ele quer ir para Elétrica. Ele vai para Elétrica ainda. Ou ele vai fazer os dois. Vamos lá, Afonso. Me diga aí como é que faz. Ficaria 3 sétimos de x. Então, vou colocar aqui. P' de x é igual a 3 sétimos de x. X. 1 vezes 1. Coloca 1. Vezes 3 sobre 7.
Aí, Não. ó, aí fica 7 vezes 1 em cima. 7 vezes 1, Não, não é vezes aqui. 9 vezes aí. Não. Lembra, pega o expoente, joga para frente e subtrai uma unidade. Então eu tenho que pegar 3 sétimos Menos 1. menos 1. Tá bom? Tá, aí ficaria então 7 vezes 1 em cima, que é... 7 vezes 1 em cima, que é... Então vai ficar 3 menos o 7, certo? Isso, 3 menos 7, que dá... Menos 4 Isso. sétimos. Não consegui falar, mas é isso. Enfim. Tá bom? Obrigado. Tá bom, obrigado. Obrigado, Afonso. Próxima, vamos determinar a derivada da função seno. Tá? Então, já temos um mecanismo aqui para fazer. Tá? Toda vez que você tem um polinômio, você pega o expoente e joga para frente. Isso tanto faz. Então, de agora em diante, você pode pensar. Se você tiver f de x igual a x elevado a menos n, mesma história. Pega esse menos n e joga para frente. Se você tiver f de x igual a x elevado a 1 sobre n, mesma história. Pega 1 sobre n e joga para frente. Tá bom? E subtrai uma unidade. Sempre isso. Tá? Muito bem. Essas contas você não precisa provar mais. Você só precisa lembrar como é que faz. Agora a gente quer fazer para a função seno, que já não é a mesma história. Tá? Então vamos lá. Limite de x tendendo a p. Aliás, eu vou fazer aqui de h tendendo a 0. De h tendendo a 0, de seno de x mais h menos o seno x. Lembra que tem essas duas definições, tá? Isso tudo dividido por h. Quero saber quanto é que dá esse limite. Esse limite também é a derivada. Tá bom? Muito bem. Qual é a dica aqui? O que a gente faz? Oi? Nessa aqui? Esse aqui? Não, mas o expoente está negativo. Aqui, ó. Essa aqui é a minha função, certo? Aí eu peguei o expoente e joguei para frente. Aí ficou o expoente menos 1, certo? Aí isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Aí eu posso continuar isso da seguinte forma. O 3 continua em cima, o 7 continua embaixo, aí esse cara vai para baixo, com expoente 4 sétimos. Tá bom? Que é a mesma história, tá? E 4 sétimos é a mesma coisa que a raiz sétima de x à quarta. Tá bom? Muito bem. E aí? E aqui? Como é que a gente faz? Qual a ideia? Limite de h indo para 0. Qual a ideia aqui? Oi? Não, ainda não. O que é que a gente tem aqui que dá para desenvolver logo? Seno da soma, tá? Seno de x mais h. Então, esse aí é seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Menos o seno de x. Isso tudo dividido por h. Tá? Então, isso aqui é igual a limite de h indo para 0. Olha, eu tenho seno x aqui, tenho seno x aqui. Vou colocar ele em evidência, tá? Vai ficar assim, ó. Seno x vezes... Aqui vai sobrar cosseno de h. Lá vai sobrar 1. Isso tudo dividido por h. Tá bom? E tá faltando ainda aqui essa parte, né? Então, mais seno de h vezes o cosseno de x sobre h. Tudo bem? Tudo bem aí? Separei em duas partes, tá? Muito bem. Agora eu vou aplicar limite dessa parte e limite da outra parte. Vamos ver como fica.
Então, vai ficar limite de h... Antes de eu fazer isso, nota que esse cara aqui só depende de x, mas o limite é em h. Então, essa aqui é uma constante, pode sair. Tudo bem? Vai ficar igual seno de x vezes o limite de h indo para zero do cosseno de h menos 1 sobre h, tá? Mais esse aqui só depende de x, mas o limite está em h. Então, esse cara também pode sair. Cosseno de x vezes o limite seno de h sobre h com h indo para zero, certo? Tá bom? Esse limite é quanto? É 1, que é o limite trigonométrico, a gente já provou, tá? Esse cara aqui é 1. A gente só não sabe esse aqui, ó. Tá? A gente não sabe esse. Então, o que é que a gente faz agora? Faz uma pausa para a gente provar esse. Vamos atrás desse cara. Então, dá a pausa aqui. Pega a sua folha de rascunho e faz a conta para descobrir quem é esse cara. Vamos descobrir quem é esse cara lá. Limite de h indo para zero do cosseno de h menos 1 sobre h. Dica. Dica. Alguma dica? Oi? Perfeito. Vamos multiplicar pelo conjugado aqui. Vamos pegar o cosseno de h mais 1, cosseno de h mais 1. Tá bom? Isso aqui vai ficar limite de h indo para zero. Aqui vai dar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai dar cosseno ao quadrado de h menos 1. Isso tudo dividido por h vezes cosseno de h mais 1. Tá bom? O que é isso aqui em cima? O que é isso aí em cima? Não. É o quê? Menos seno ao quadrado. Tá? Então, isso é limite de h indo para zero. Isso em cima é menos seno ao quadrado. Menos seno ao quadrado de h. Dividido por h vezes cosseno de h mais 1. Tá bom? Vamos ver se dá para aplicar o limite. Se o h for para zero, aqui em cima dá zero. Certo? E aqui embaixo, dá zero. Não vai funcionar. Então, segura aí a tua emoção. Continua. Limite de h indo para zero. Vamos colocar o menos aqui na frente? Tá bom? Eu vou pegar só um seno. Seno de h sobre h. Tudo bem? Vezes limite. Sobrou um seno, hein? h indo para zero. Do seno de h dividido por cosseno de h mais 1. Tá? Vamos lá. Esse aqui você sabe quanto é? Esse aqui é 1. Tá? E esse? Aqui em cima está dando 0. E embaixo? Embaixo está dando quanto? Dando 2. Então, perfeito. 0 sobre 2 é 0. Então, esse limite deu 0 e esse deu 1. 1 vezes 0 é 0. Então, esse limite aí é 0. Esse limite aqui é 0. Tá? Então, agora, tu dá um play de novo e continua. Né? Então, ficou seno de x vezes esse cara, eu sei que é 0, mais cosseno x vezes 1. Então, deu o quê? Cosseno x. Olha que legal. A derivada da função seno é o cosseno, né?
Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Então, temos aí uma relação belíssima entre seno e cosseno. Você nunca mais irá esquecer que a derivada da função seno é a função cosseno, né? E claro que a primeira pergunta que você se faz é qual? Qual a derivada da função cosseno? É quem? Fala que é seno. Não é seno. Não é seno. Vamos fazer. Vamos lá. G de x igual a cosseno de x. Vamos derivar isso. Limite de h indo para zero do cosseno de x mais h menos o cosseno de x sobre o h. Isso aqui é igual limite de h indo para zero, cosseno da soma. Cosseno do primeiro, cosseno do segundo. Acho que é o menos, né? É isso? É, menos seno do primeiro vezes o seno do segundo. Verifica se é menos mesmo, não lembro mais. Não lembro se é menos aqui, acho que é. É? Tá. Menos cosseno de x. Isso tudo dividido por h. E da mesma forma, eu tenho aqui, ó, cosseno aqui, cosseno lá. Limite de h indo para zero. Já vou colocar esse cosseno aqui fora. Cosseno de x vezes sobre o quê? Cosseno de h menos 1 sobre h, tá? Menos limite de h indo para zero. Vou colocar aqui, ó. Aqui tem seno, vou colocar para fora logo. Vezes o limite seno de h sobre h com h indo para zero. Né? Aqui vai dar cosseno. Quanto é esse limite? A gente acabou de provar ele. É zero. Então essa parte aqui dá zero. Quanto é esse limite aqui? 1. 1 vezes o menos seno menos o seno. Ok? Belíssimo, belíssimo. Olha o que nós temos, gente. A gente está evoluindo demais. Ó, só na aula de hoje, se você tem f de x igual a x elevado a n, então você deriva isso da n, x elevado a n menos 1. Se você tem f de x igual a x elevado a n menos 1, x elevado a menos n, isso é, a derivada disso é menos n, x elevado a menos n menos 1. E você pode também fazer de 1 sobre n, mas vamos fazer logo. Se você tem seno de x, então a derivada disso é cosseno de x. Se você tem cosseno de x, a derivada disso é menos seno de x. E a nossa caixa de ferramenta está ficando cheia, né? Daqui a pouco a gente vai querer usar tudo ao mesmo tempo. Já derivamos polinômios, potências, seno, cosseno. Quem você acha que vem agora? Oi? Tangente. Só que você pensa assim, tangente é seno sobre cosseno. Eu ainda não provei como é que se deriva um quociente. Entendeu? Então é capítulo da próxima aula. Então qual seria agora a próxima? Exponencial. Muito bem. Então suponha agora que você tenha f de x igual a e elevado a x. Quem é a derivada desse cara? Tá? Então a derivada desse cara, como é que a gente vai fazer? É limite de h indo para zero. Deixa eu ver se é esse que a gente pega ou se é o outro. É esse mesmo. Da f x mais h menos a f de x sobre h. Tá bom? É limite de h indo para zero, exponencial de x mais h. Então, exponencial
x mais h, menos exponencial de x dividido por h. Então, ó, o que é que a gente vai fazer? Limite de h indo para zero de... Eu vou só arrumar aqui, isso aqui é a mesma coisa de e elevado a x vezes e elevado a h, certo? E elevado a x sobre h, tá? Isso aqui é igual, limite de h indo para zero, de e elevado a x vezes e elevado a h menos 1 sobre h. Olha, só depende de x, certo? Posso tirar do limite. Isso aqui é e elevado a x vezes limite de h indo para zero de e elevado a h menos 1 sobre h. Quanto é esse limite? Esse limite aqui é 1. Tá? A ideia desse limite é você chamar isso aqui de u. Tá bom? Você chama de u é igual a e elevado a h menos 1. Passo 1 para cá, vai ficar u mais 1 igual a e elevado a h. Aplico o logaritmo. Logaritmo de 1 mais u é igual a h. Lembra disso? Tá? E se o h vai para zero, então o u vai para zero. Então, esse limite se resume a fazer u indo para zero, de esse cara que você chamou de u, né? E o de baixo é o logaritmo de 1 mais u. E esse carinha vem aqui para baixo, hu indo para zero, de 1 sobre u vezes o logaritmo de 1 mais u. Lembra? E esse carinha vem para o expoente e entra o limite. A gente fez isso. Lembra? Isso aqui dá 1, tá? Muito bem, então temos mais uma ferramenta. Olha que lindo. A ferramenta é, se você tem a função exponencial de base e, a derivada disso é ela mesma. Tá? Ela é a derivada dela. Tá? E aí, eu já aproveito e te pergunto, e se fosse uma base A qualquer? Quem seria a derivada? Quem seria a derivada? Eu gosto desse silêncio de vocês. É melhor o silêncio do que a bobagem. Tá? Não é a elevado a x. Tá? Tem uma outra coisinha aí. A gente vai provar isso na outra aula, tá? Então tem mais coisas aqui, tá bom? Deixa uma interrogação aqui por enquanto. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para logaritmo. Então vamos lá. Derivada do logaritmo agora. F de x, logaritmo natural de x, tá? Deixa eu ver se usa o mesmo limite. Então, quero a derivada disso, então vou aplicar esse limite de h indo para zero, f de x mais h, menos o f de x sobre o h. Isso aqui é igual, limite de h indo para zero, de af é o logaritmo. Então, o logaritmo natural de x mais h, menos o logaritmo natural de x sobre h. Dica. Oi? Propriedade do logaritmo. Não. Se você tivesse logaritmo de uma soma, seria o logaritmo... Tipo, na verdade, logaritmo de x mais o logaritmo de h seria o logaritmo de x vezes h, entendeu? Mas aí não, aí está ao contrário. Divisão, tá? Tem um menos aqui, significa que eu vou dividir esse cara por esse. Essa é a propriedade que eu vou usar, tá? Então, isso aqui é igual, limite
de h indo para zero do logaritmo x mais h dividido por x. Isso tudo eu vou colocar multiplicado aqui por 1 sobre h. Tá bom? Muito bem. E agora? E agora? O que você quer fazer? Colocar o x em evidência? Não. Jogar o h para o expoente? Vamos fazer isso então? Ó, esse cara poderia estar aqui na frente, né? E isso pode jogar para o expoente, não é isso? Certo? Propriedade de logaritmo. Isso aqui é igual limite de h indo para zero do logaritmo x mais h sobre x elevado a 1 sobre h. E agora? Mudança de variável? Quem você vai chamar quem? Um sobre? Não. Se eu fosse você, eu faria primeiro um passo, depois a mudança de variável. Tá faltando um passo aí. Então, isso aqui, ó, é isso aqui. Limite de h indo para zero do logaritmo natural de 1 mais h sobre x. Belíssimo, belíssimo. Perfeito. E agora? E agora? Oi? Agora muda de variável. Quem você vai chamar de quem? Não. Não. H sobre x. Chama esse cara aqui de U, ó. Esse carinha aqui, tá? Por que você vai chamar esse carinha? Porque isso aqui tá indo, isso aqui depende de H, ó. O intruso aqui é o x. Tá? Lembra que tem o limite exponencial fundamental? No limite exponencial fundamental é 1 mais a letra elevado a 1 sobre a letra. Lembra? Só que tem um x aqui atrapalhando, então eu tenho que dar um jeito de arrancar esse x daí. É a mudança de variável que vai fazer isso. Tá? Então, mudando de variável. O que você vai fazer? Então, você faz o seguinte, ó. U é igual H sobre X. Tá? Agora, se o H vai para zero, isso aqui vai dar zero. Então, o U vai para zero. Então, se o H vai para zero, o U vai para zero. Tá? Só que aqui tem H. Então, tenho que saber quem é o H. O X está aqui, passa para cá. Vai ficar H é igual a U vezes o X. Tá? Vamos lá. Ok, obrigado. Então, vai ficar igual limite de U indo para zero, logaritmo natural de 1 mais aquilo lá dentro, que é H sobre X, eu chamei de U, 1 sobre o H. Quem é o H? U vezes X, tá? Então, é U vezes o X. E agora? E agora? Olha, pensa, se não tivesse o X, teria acabado, certo? Mas tem o X aí. Como é que é?
Joga ali para o expoente. Expoente do expoente. Então, vamos lá. Limite de u indo para zero do logaritmo natural de 1 mais u 1 sobre u 1 sobre x. Isso? E agora? Dá não. Oi? Dá não, ainda não. Tem um passo ainda. O que é que tu vai fazer com 1 sobre x? Isso! Muito bem. Propriedade de logaritmo. E agora? Por que log natural de e, se o limite está aqui fora? Só é e se o limite estivesse lá dentro, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Oi? Tira 1 sobre x. De grão em grão a gente chega lá. E agora? Oi? Isso aqui dá e? Só dá e se eu tivesse o limite aqui na frente. Mas eu não tenho limite, eu tenho logaritmo. Tem o resultado que a gente provou. O que é que faz? Vai, você. Você de camisa branca, cavanhaque, cabelo enrolado. Como a função é contínua, tá? Como o logaritmo é uma função contínua, o limite pode entrar no logaritmo. Lembra que a gente provou isso? Tá? A gente não provou as coisas à toa, tá? A gente usa tudo. Então, 1 sobre x vezes o logaritmo natural do limite de u indo para zero de 1 mais u elevado a 1 sobre u. Tá bom? Agora sim, joguei o limite lá para dentro. Esse limite aí é quem? É o e. 1 sobre x vezes o logaritmo natural de e. Só que o logaritmo natural, a base é e. Então, isso aqui é 1. Então, a derivada dá 1 sobre x. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Derivada do polinômio, já temos. Derivada de potências, já temos. Derivada da exponencial de base e, já temos. Derivada do seno, já. Cosseno, já. Derivada do logaritmo natural, já. Está nos faltando. Derivada da exponencial de base qualquer. A gente não sabe ainda. Derivada do logaritmo de base qualquer. A gente também não sabe. Tá? A gente precisa dar um jeito nisso. A gente não sabe também a derivada de tangente. Secante, cossecante, cotangente. A gente não sabe esses. Só que na próxima aula, a gente vai ver isso aqui, ó. Derivada da soma. Se eu vou ver derivada da soma, então eu vou começar a somar todas essas funções que eu dei para vocês aí. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver também derivada do produto. Então, eu vou multiplicar essas funções todas. Vou querer saber como é que fica.
tá? E vou querer saber também derivada do quociente. E quando eu fizer a derivada do quociente, que eu souber como é que faz a derivada do quociente, aí a gente abre uma caixinha. Uma caixinha das respostas para a gente. De quem é a derivada da tangente. Quem é a derivada da cotangente. Quem é a derivada da secante. Quem é a derivada da cossecante. Todas essas saem quando eu descubro quem é isso. Entende? Tá? Então, nota que quando a gente falar dessas propriedades na aula que vem, a gente ganha de bônus essas. Então, essas saem todas como exercício imediato. Tá? E, mais na frente, a gente vai querer fazer algo melhor. Mais na frente, a gente vai querer fazer derivada disso aqui, ó. Derivada da potência, tá? E mais na frente ainda, na verdade, antes desse, a gente vai querer fazer esse. Derivada da composta, que é chamada de regra da cadeia, tá? E aí, é assim, é regra da cadeia. É o cálculo te agarra de uma forma que você se apaixona de uma vez. A cadeia do coração. Né? Aí você não larga mais. Você vai chegar, depois dessa aula, tu vai chegar com um conflito assim na tua casa, assim, incrível. Dizendo para a mãe assim, mãe, eu tenho que fazer vestibulinho para matemática. Mas não faça isso. Já falei, não dá dinheiro. Tá? Lembre-se, vocês vão ser ricos. Eu vou ser só professor, tá bom? Tá bom, pessoal? Então, até a nossa próxima aula.